o André, a Doris, Elisa, Elizabeth, JR, a Maria Ângela, Maria Lúcia, a Mariana Borba, que é do AB Santo Amaro, super, sempre me ajudando, o Ricardo e o Sérgio, ok? Podemos começar? Sim. Então vamos lá. Bom, começar os nossos trabalhos agora, né? Nós estamos na nossa primeira reunião da Comissão de Direito Securitário. A nossa Comissão de Direito do Seguro, Direito Securitário, ela começou bem no finalzinho de dezembro, um pouquinho antes das festas e um pouquinho depois da pizzada lá na OAB, na padaria. Esqueci o nome da padaria, gente. Santa Marcelina. Santa Marcelina? Isso. Então, aí, fevereiro, depois do carnaval, assim a gente já começa com força total, começa o ano tal. Infelizmente, em vez de começar o ano, começou o Covid-19, né? Mas a doutora Lisandra nos convocou para ter essa primeira reunião. O direito securitário, ele tem muito envolvido o corretor de seguros, né? E no começo do ano, quase que o corretor de seguros perde a nominação, assim, o status, né, da profissão, assim como aconteceu com o jornalista, e estavam todos imbuídos nessa, muitos indo para Brasília, aquela briga toda para manter a profissão. Acabou começando o Covid-19 e acabou caindo e continuou a profissão do corretor de seguros, que vinha... Nossa, foi uma guerra, vocês não participaram, foi assim, não sabíamos mais se tinha profissão, se não tinha, como seria, se as seguradoras iam atuar, se não ia, etc. E aí entrou essa parte do Covid-19. Depois eu quero mandar para todos, eu tenho duas Tá dando interferência aí em algum microfone, tá dando interferência. A Ana Maria tá com interferência. Tá legal. Tá. Eu tenho duas apostilas. Eu tenho 3 apostilas. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, né? Ouvindo? Então, eu tenho 3 apostilas aqui. Uma apostila é sobre saúde complementar, então fala todas as leis, todas as coberturas, o que cobre, o que não cobre, o que pode ser feito, o que não pode. É uma apostila bastante completa. Essa apostila foi compilada pela Escola Nacional de Seguros, que é a melhor escola que tem da atualidade na área de saúde complementar. É uma apostila bem completa, são muitas páginas, mas como está todo mundo parado, dá para dar uma legal. Depois eu tenho uma segunda apostila, que é sobre seguro de vida, e depois gerenciamento de riscos. Por que eu estou falando dessas apostilas? Elas são bastante importantes nessa época da pandemia, porque ela fala substancialmente todas as leis, tudo o que rege essa área de saúde complementar, de vida e do gerenciamento de riscos, ok? Quem quiser, é só me pedir depois lá no particular, que eu mando pelo WhatsApp ou pelo e-mail essas apostilas. Quando vocês forem atuar na defesa dos clientes, que vai vir muito pedido de indenização da parte de vida, saúde, empresarial. Então, essas apostilas vai dar bastante apoio para que vocês possam atuar nessas áreas, ok? Todo mundo continua me ouvindo? Sim. Tá. Eu quero, doutora Elizabeth já se manifestou, a Doris também. É que a apostila já está completa, já tem tudo o que precisa, tá? Agora, eu queria passar para vocês, assim, a partir de amanhã, nós já abrimos as nossas mídias digitais da comissão. Então, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos... O que mais que nós temos?
O Facebook, nós temos o Face e o Instagram. E o grupo do WhatsApp. Todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, nós vamos postar tudo o que estiver acontecendo da área, legal? Para que vocês fiquem super atentos. Outra coisa também é que depois que passar essa pandemia e puder tudo voltar ao normal, nós vamos disponibilizar um telefone só da comissão, um e-mail e um local para atendimento. Quem quiser atender o cliente num lugar mais sofisticado, tal, nós vamos ter uma sala de reunião por mês, dentro do... Ali onde fica o Fleury, nós já temos a sala. Ali onde fica o Laboratório Fleury, ao lado do Shopping Morumbi, naquele conglomerado de prédios, é o prédio Rocha Verá. Vai poder atender o cliente lá, o cliente que estiver interessado em receber indenizações nessa época ligado ao Covid-19, a Comissão de Direito de Seguros, tudo que for ligado à comissão, nós temos uma sala no prédio Rocha Verá, é um prédio super elegantérrimo, super chique, para que você possa atender gratuitamente o seu cliente lá. São 5 vezes por mês que nós temos direito, e eu vou estar disponibilizando isso para o doutor ou para a doutora que quiser atender o cliente nesse local elegantérrimo, ok? Ok. Trazer o mercado e tal. Como é que está o mercado segurador, do direito do seguro, em relação a essa pandemia? Vamos lá. Seguro de vida. Todas as seguradoras, ou a maioria delas, eu acho que só a Icatu e uma outra, que sempre incluiu a cobertura de pandemias, tá? Terremotos, pandemias, essas coisas todas. Todas as outras não cobrem, e isso é expresso em todos os contratos. Porém, diante de acordos com a SUSEP e apelo aí, o apelo social de todos estarem participando, a maioria das seguradoras já liberou o pagamento. Então, todas vão estar pagando, porém, depende, não é bem, todas vão estar pagando, porém, nós já estamos tendo casos em que todas estão pedindo muita documentação, estão pedindo muito tempo de análise. O tempo de análise que as seguradoras têm é de 30 dias, pelo órgão da SUSEP, que é o órgão que regulamenta as seguradoras. Porém, devido a elas estarem abrangendo essa cobertura que não era de contrato, elas se sentem à vontade em tomar mais tempo. E esses 30 dias, eles também são interrompidos quando pedido de documentação, e geralmente eles só podem pedir 2 vezes. Mas, diante da situação, como eles estão abrindo esse pagamento sem estar no contrato, eles estão sentindo a vontade em demorar mais tempo. Então, eu acho importante que todos os dias eu vá acompanhando os casos, os colegas corretores, os advogados, os doutores que estão demandando isso. Nesse momento, os corretores e os advogados estão muito, assim, equiparados, assim, um ajudando o outro para poder os clientes receberem, entendeu? Através de acordo para receber logo, ou depois já está começando a chegar as primeiras demandas aí nos tribunais, tá? Nós já tínhamos agendado, mas agora com esse Covid vai ter que reagendar tudo de novo, entrevistas com pessoas, assim, ícones da área, sabe? Diretores jurídicos das grandes seguradoras, diretores e presidentes das grandes seguradoras. Agora eu estou entrando em contato para reagendar tudo de novo, porque vai ter que ser uma entrevista à distância, etc. Está tudo sendo feito novamente, tá? Bom, uma outra coisa que eu gostaria de destacar, super importante, sobre os planos de saúde. Muita gente pedindo um tempo a mais para pagar os planos de saúde, principalmente as grandes empresas que têm faturas altas, tá? A Agência Nacional de Saúde, ela tentou fazer um acordo com as seguradoras, mas não deu muito certo. Ela liberou para que as seguradoras pudessem usar uma reserva de recursos
o qual elas têm que ter, elas são obrigadas a ter para não quebrar, etc. e tal. E a Agência Nacional de Saúde falou: não, vocês podem usar dessa reserva para poder ampliar o tempo de pagamento dos planos de saúde de pessoas físicas e jurídicas, principalmente das jurídicas, porque essas jurídicas, elas dão cobertura para os funcionários, né, na parte de saúde. E aí, de 780 planos de saúde que existem no Brasil, só 9 aderiram, e desses 9, alguns já estão saindo fora desse acordo, porque como eles estão enfrentando pandemia e tudo mais, os custos aumentaram muito e eles estão com medo de, apoiado nesse acordo, começar a haver mais inadimplência ainda do que se espera. Então, até eu mesmo tenho clientes nessa área que já justificaram, por exemplo, tem apólices de saúde bem extensas de funcionário de lojas de shopping, de rede de shopping, e que são clientes aqui e que pediram, justificando que o shopping está fechado, que não é, por exemplo, um supermercado que está funcionando. Entende, Elisa? Não é um supermercado, é rede de shopping que precisa de ter um tempo, e todas até agora, até onde eu sei, negaram, tá? Outro assunto, vão perguntando conforme tiver dúvida, tá, gente? Outro assunto também que está sendo bastante pedido é a venda de planos de saúde, se está tudo normal, está vendendo plano de saúde. Os planos de saúde, eles estão temerosos, então estão indo e voltando. A Amil fechou para venda uma boa gama dos produtos deles, agora voltou a vender de novo. A Bradesco Seguros justificou que estava com problema sistêmico e fechou totalmente as vendas. Essa semana voltou de novo, mas nós percebemos que para algumas empresas está conseguindo concluir a compra, ou a venda, digamos assim. Outros, está com problema sistêmico, não está conseguindo. Então, nós temos a impressão que eles estão escolhendo clientes, entendeu? Dependendo do setor econômico, dependendo da faixa etária da maioria dos funcionários. Então, está meio assim. Eu tenho uma relação que eu estou esperando um professor da minha pós-graduação da área de seguros me mandar, uma relação de todas as seguradoras que estão pagando o seguro de vida no caso de morte por Covid-19, tá? Algumas estavam pagando, não estão mais, outras não estavam, estão. A maioria está, mas está fazendo aquele processo bem moroso, como eu falei. Aqui eu tinha notado que a pandemia ou a epidemia de grandes proporções são cláusulas excludentes na maioria dos contratos de seguro de vida, saúde, viagem no mundo inteiro, não é só Brasil. Por ser eventos que têm que ser suportados pelo poder público, né, através de ações conduzidas pelo Estado, por órgãos que têm uma capacidade maior de assumir isso. Mas aqui no Brasil, as empresas particulares até agora estão cobrindo tudo. Pode ver que nós temos um precedente, quando foi aquele chikungunya, que mais a dengue, tudo isso até agora as empresas particulares estão suportando e estão pagando. Em países aí fora europeus, muitos não pagaram quando foi pandemia, outras diferentes da nossa, etc. Aqui no Brasil criou-se um precedente e até isso está sendo pensado em se usar nos tribunais, pagaram até agora várias outras pandemias, porque essa não, entende? Então, tá vendo isso aí. O que mais? Aqui teve um comentário do CQG, que é um local que dissemina muita informação sobre isso. Assim, mas esta é a regra internacional, que no Brasil se aplica só mais ou menos. Quer dizer, o que vale para as nações onde a segurança jurídica é pedra basilar do ordenamento social, pode não valer para as nações como o Brasil, nas quais a segurança jurídica é assunto bastante discutível e mutante. Ainda mais quando o tema é o ato jurídico perfeito, que diz que uma pandemia não deve ser indenizada por uma seguradora, mas que, do outro lado, tem um Estado omisso
deixando de socorrer milhões de pessoas atingidas por ela. Então, por isso, as empresas particulares no Brasil, privadas no Brasil, porém lá fora, a empresa privada que aqui, por exemplo, a Allianz no Brasil aqui está pagando, tem países lá fora que não pagam. Então, depende do país, a seguradora que é internacional está adotando um comportamento, e aqui no Brasil, a maioria até agora falou que vai pagar, mas 90% está em análise, um pagamento ou outro já saiu. O que eles estão analisando, pessoal? Por exemplo, cliente que tem seguro de vida que cobre 10 tipos de doenças graves. Será que morreu por Covid-19 mesmo, ou foi pela doença grave que estava coberta, ou pela doença grave que não estava coberta, entendeu? Então, eles estão analisando muito isso, e por isso as indenizações estão demorando, se é que pode se falar em demora, já que o Covid-19 instalou a pandemia mesmo no Brasil há pouquíssimo tempo. A gente está aí com um mês e pouco, assim, e agora que estamos na parte, digamos que mais grave. Então, é bastante novo isso. Falamos bastante da área de saúde, ok? Alguém quer perguntar alguma coisa da área de saúde? Porque eu vou passar para aluguéis e seguro prestamista. Cíntia, Sérgio, só confirmando. Aê, Sérgio! Sim, estou aqui, estou aqui ouvindo, já consegui a câmera já. O atestado de óbito tem que estar claro que é Covid-19. Essa seria uma condição básica para se receber o seguro. Então, porque hoje tem os atestados de óbito que estão, né, não tem análise ainda, não tem o exame feito, o atestado vem trazendo insuficiência respiratória, ou vem trazendo alguma outra coisa, por conta da falta do exame. Quando o atestado ele é duvidoso no quesito de poder ser reanalisado, as seguradoras estão dizendo que vão aguardar o resultado final ali do atestado de óbito. Porém, no atestado de óbito que consta lá uma comorbidade por coração, essas coisas todas, se no seguro de vida já estiver escrito que as doenças graves a pessoa está coberta, já vai pagar. Mas quando há dúvida quanto ao atestado de óbito, a seguradora está deixando para o Estado decide o que é o correto lá no atestado de óbito, o que deveria estar ou que estar, para depois realizar o pagamento. Agora, quando vem Covid-19 lá impresso, eles mandam para análise, análise que eu falo é a solicitação dos documentos para pagamento e já liberam o pagamento. Só quando há dúvida que eles estão aguardando o Estado se manifestar no óbito, aí eles fazem pagamento, inclusive, graças a Deus, na minha corretora, que eu já tinha corretora de seguros antes de fazer a faculdade de Direito, né? Aqui na corretora nenhum cliente faleceu de Covid-19, graças a Deus. Estou pedindo que não faleça, mas vários corretores do meu grupo de corretores já faleceram, e todos que o óbito não está definido, o óbito não está bem expresso mesmo, a seguradora está aguardando a posição do Estado em colocar lá o motivo que foi, mesmo porque tem clientes que têm 6 tipos de doença grave graves que cobre, outros clientes têm 10, outros só cobrem por morte natural, outros por doença. Eu posso complementar um detalhe, Cíntia? Claro. Se me permite? Deixa eu me apresentar para o pessoal da comissão. Eu não sou da comissão originariamente do Securitário, eu sou da OAB Bahia Escola. Obrigada. Inclusive, o doutor Fante que pediu para eu participar aqui, porque eu sou corretora de seguros há 44 anos, né? Então é minha amiga 2 vezes. Exatamente, por profissão dupla aí, né? E acerca da dúvida do doutor Sérgio, quanto ao atestado de óbito, eu já tive essa experiência agora, recentemente, de segurado falecido por Covid. E, logicamente, alguns têm, todos falam, né? Pois lá, Covid-19 tem que fazer a contraprova. Normalmente, os contratos de seguro, as apólices de seguro, elas cobrem a seguinte situação: coberturas por
morte natural, qualquer causa, suicídio. Suicídio não entra como morte acidental, ela entra como morte natural, tá? Ela vai ser 24 meses natural. de cobertura, né? Tem uma carência de 24 meses. E depois, invalidez por acidente, né? E invalidez por doença. No tocante à morte, independente de ser por Covid, por insuficiência respiratória, ou por qualquer outro tipo de patologia no atestado de óbito, a seguradora está pagando, tá? Não está tendo problema do pagamento. Inclusive, eu me reuni assim online, né, com os meus gerentes e perguntei qual a postura da seguradora perante mortes de Covid, que pode ou não ser confirmada, se é Covid ou não. E eles simplesmente responderam assim, esta seguradora, tá? Qual foi a seguradora? Ai, não é legal falar o nome, né? Não, é que às vezes já facilita o trabalho dos colegas, né? Mas tudo bem. Eu preferia não falar, mas depois eu até declino. Tá bom. Ela já se posicionou, inclusive, perante o mercado, que apresentou atestado de óbito, faleceu, é morte natural, ou seja, não foi suicídio, não foi acidental, então dispensa maiores contraprovas. Está ali o atestado de óbito, está ali uma certidão de óbito, está ali um atestado de óbito que foi assinado por médico idôneo, então ela está pagando assim, tipo, em 5 dias no máximo. A seguradora é a Porto Seguro, é muito conhecida no mercado. E essa foi a minha experiência, muito sério. Essa foi a experiência que eu tive acerca das coberturas. Agora, sim, se tem na pólice invalidez ou adiantamento de cobertura por conta de doenças, logicamente, aí tem que ser comprovado, né? Isso. Mas não é o caso do Covid, quando apresenta a morte pelo Covid, não está precisando da contraprova perante essa seguradora. Exatamente. Como as seguradoras aderiram a pagar pelo Covid-19, então tá lá, Covid-19 é pago. Às vezes, o que causou no processo de alguns corretores colegas e alguns advogados a análise mais extensa foi o quê? Quando o contrato de seguro por morte vem doenças graves, 6 tipos ou 10 tipos, e lá não estava escrito Covid-19, entendeu? Então, teve que aguardar a manifestação de confirmação do Covid-19 para não ter a excludente, porque no caso desse cliente, ele tinha a cobertura de 6 doenças graves que não estava incluso a doença que parecia que ele tinha morrido. Mas assim que foi confirmado o Covid-19, aí eles pagaram. Entendeu, Sérgio? Entendi. No caso dele era uma exceção, né? Ele tinha excludentes na apólice. Então, mas na maioria das apólices que já estão vigentes há bastante tempo, tal, que não tem essas excludentes particulares, geralmente excludente é quando a pessoa já tem uma pré-existente, né? Então, tem que mencionar, tem que declarar. Não tendo isso, né, a cobertura do Covid é morte, tida como morte natural, infelizmente é. Ou se coloca essa extensão de cobertura de morte por 6 tipos de doença graves ou 10 tipos de doença grave. Então, se não tiver dentro dessas 6, dessas 10, e não tiver escrito Covid, aí fica aquela dúvida, então a seguradora espera a confirmação. Caso não tenha isso, como a doutora falou, paga-se normal. Os colegas que se depararem de agora para frente com clientes ou familiares de vítimas, né, do corona e vier procurar os nossos escritórios, né, já sabe que a maioria das seguradoras estão indenizando, embora a pandemia seja uma cláusula excludente, né, nas condições gerais. Mas é discutível, né? E até o Supremo, eu estava conversando, inclusive, um pouquinho antes de começar a reunião, com uma advogada de direito do consumidor, mas do lado das seguradoras, né? E ela falou uma coisa que todo mundo, assim, acho que já ouviu falar. Ela fala assim, no momento agora, tanto do lado nosso, dos advogados, para advogar contra uma seguradora, né, defendendo o nosso cliente ou familiares do nosso cliente, ela fala assim que de ambas as partes, seguradora e, no caso, segurado, que está fazendo que nem a música do Paulinho da Viola.
faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Então, todo mundo está muito cauteloso acerca das decisões e tudo mais. Então, é um tema bem abrangente. Bastante mesmo. Eu queria trazer também uma informação que, assim, o Brasil, tanto as empresas, pessoas físicas e jurídicas, todos estão sendo muito solidários uns com os outros. Eu estive numa reunião como essa, participando com alguns advogados e corretores de seguros em Portugal, né? Que lá pertence à Europa, etc., e que lá não está sendo tão, assim, as empresas, as seguradoras para pagar tal, estão sendo mais rigorosas, não estão sendo tão... não está sendo tão fácil receber como no Brasil. Então, às vezes a gente só fala, assim, notícias ruins do Brasil, tá aí uma notícia maravilhosa. Seguradoras estão pagando com maior facilidade do que as seguradoras portuguesas, por exemplo. Ok? Vamos falar um pouquinho de aluguel? Vamos. Na área de seguros? Vamos lá. A sinistralidade aumentada em 80% em 45 dias. Uau! As seguradoras estão arrancando os cabelos, né? Desculpe interromper, doutora Cíntia. Acerca dessa sinistralidade, não atravessando o que a senhora vai falar depois, claro, mas isso serve para todos os seguros, inclusive para o seguro de vida, tá? É muito provável que, passada a pandemia, as taxas de preços de seguro vai lá no céu, tá? Lá nas alturas, porque as seguradoras vão ter que refazer os caixas dela, tá? Com certeza. Quando falamos do aluguel... Desculpa, continua, doutora. Quando falamos do aluguel, dá até medo. Bom, no quesito dos contratos de seguro de aluguel, né, que é o conhecido fiança locatícia, também há cláusulas que excluem as coberturas no caso de pandemia, né? Mas o que as seguradoras têm feito, peço até se a doutora também, que é corretora, tiver algum caso, eu tive um caso aqui que acontece, a seguradora, ela pediu para o cliente justificar, e era uma coisa óbvia, então eu estou vendo que eles estão analisando o ramo de atividade do cliente. Então, se é um ramo de atividade onde está totalmente fechado, eles estão fazendo o pagamento. Se é um ramo, vamos supor, um supermercado, não tem por que não pagar aluguel, então é inadimplência mesmo, então é tomado as providências normais e jurídicas contra o estabelecimento e pedido para ter para ele se retirar do local, né, para não falar uma despejo, coisa mais forte, né? O despejo, que o pessoal não gosta dessa palavra, é pedir despejo e pronto. Agora, se é um local, por exemplo, loja do shopping, não sei, outros estabelecimentos que são obrigados a ficar fechados, aí as seguradoras estão ressarcindo, mas fazendo acordo com os proprietários também, para ver se não ressarce o valor total do aluguel, já que a pandemia é prevista como exclusão no contrato. Então, está muito momento de acordo da seguradora com o proprietário, e em relação ao inquilino, lógico, se ele é dono do supermercado, pague-se o aluguel, entra-se com despejo. Se ele é uma loja de shopping, que é obrigado a ficar fechado, está levando-se em consideração. Doutora Elisa, quer complementar alguma coisa? Cíntia, posso te fazer uma pergunta? A Marta, tudo bom? Oi, Marta, tudo bem? Tudo bem? Então, essa atitude das seguradoras não pagarem determinados seguros de aluguel, por exemplo, você fala, é um supermercado, tudo bem, ok, está funcionando. Mas, por exemplo, o ramo de padarias, tá? A padaria perdeu mais ou menos 70% do faturamento dela. Você sabe que os aluguéis de padaria são gigantes, né? São altos, muito altos. Você não acha que deveria haver uma medida de exceção para análise desses contratos? Porque não dá para generalizar, está aberto, paga, está fechado, não paga. O que você acha disso? Mas está havendo essa análise sim, viu? Por exemplo, nós temos uma padaria aqui atrás da minha casa,
que o dono me conhece, assim, desde de criança, e como que eles fizeram com as seguradoras? Seguradoras estão colocando seus advogados para fazer, tipo, um acordo entre o proprietário e o locatário, para que não haja entrega do imóvel, despejo, nem inadimplência total do pagamento dos aluguéis. Está tendo essa consciência assim, viu, doutora Marta? Então tá bom. Está havendo essa consciência assim, e mais uma vez eu falo que o Brasil sai na frente nesse sentido, que é um povo de bom senso, sabe? O que não está acontecendo com os europeus. Porque está numa situação totalmente nova, que não era pensada e deve ser repensada daqui para frente em todas as modalidades de contrato, ou então através de decisões dos tribunais, né? Porque a gente precisa dessa segurança jurídica, que a gente não sabe até quando a Covid vai estar atacada, a gente não sabe se a Covid-19 vira 20, vira 21, então é uma coisa que deve ser pensada, né? Porque, infelizmente, você vê isso é uma pandemia, mas o H1N1 já está no H3N3, e todos, lógico, a gente já tem vacina, mas a gente não pode descartar uma possibilidade de uma nova pandemia, de um novo vírus a partir do ano que vem, se não houver uma vacina. E nessa questão dos aluguéis, é importante, e é também, como se fala, de interesse da seguradora que haja um acordo entre locatário e locador e locatário, porque se o locador não faz um acordo, a seguradora fala, mas você não tem cobertura, está excluída a cobertura, né? E se o locatário não paga, a seguradora tem que pagar para o locador. Então, é o momento em que está todo mundo no mesmo navio, locatário, locador e seguradora, né? Então, usando bom senso, eu acho que vai ficar menos pior para todo mundo, porque ruim já está, né? E nenhum locador quer ficar com seu imóvel desalugado, né? Exatamente. Ninguém quer, então, eu acho que essa composição amigável aí é o mais assertivo, bom senso, etc. Agora, o que eu vi melhorou bastante, doutora Elisa, não sei se sentiu, melhorou bastante, mas foi bastante complicado. No começo da pandemia, quando começou a se fechar as coisas, etc., o nível de sinistro de colisão em automóvel, no ramo automóvel, aumentou muito, porque as pessoas estavam, assim, distraídas, dispersas, nervosas, com medo de perder seus empregos, aumentou bastante, mesmo na primeira semana que todo mundo começou a ficar em casa, ainda a colisão estava muito alta, agora, graças a Deus, deu uma amenizada. Em questão até do nosso grupo, é até um alerta, né? Roubo e furto de veículos, como as pessoas acham que está todo mundo dentro de casa, não tem mais. Aumentou bastante também, eu inclusive vinha da chácara com meu filho e vi um roubo no meio da Sabará, assim, parando os carros do nada, não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas também não parei para entender, né? Orei, liguei o 90, mas para o pessoal, quem vocês tiverem alcance, continuar tomando o mesmo cuidado de sempre de quem mora em cidade grande, o pessoal esqueceu disso, porque tem os ladrões que já estavam na rua, tem os que fugiram e tem os que soltaram pelo Covid. Então, tomar cuidado ao chegar em casa, ao sair, aqueles mesmos cuidados de sempre, tomar cuidado. Essa parte na área de seguro automóveis, que está sendo pago normalmente, não tem restrição. O seguro de automóvel, geralmente, ele encontra alguma dificuldade quando de tumultos, que não está havendo, que é uma exclusão que tem, e também quando é época de enchentes, né? Quando a pessoa ela se coloca no risco, ela vê que tem enchente ali na frente, mesmo assim ela acelera e vai. Nesses casos, há dificuldade de receber, em outros, não. A parte de roubo e furto de automóvel está assim atualmente. Agora, a parte empresarial, nós tivemos aqui nas 2 últimas semanas, agora parou, graças a Deus, fazer um revezamento 24 horas, o Sérgio me acompanhou um pouco o meu desespero, né, Sérgio? Só um pouco.
nós tivemos que revezar 24 horas no atendimento aos clientes, por quê? Muita colisão, muito roubo e furto de veículo, e principalmente clientes querendo pagar a parcela do plano de saúde adiantado, um pouco nervosos com isso, mudar seus planos de saúde de um plano ruim para um melhor, um intermediário para um melhor ainda. E aí eu comecei, porque não pode se ver só dinheiro, eu comecei a analisar se o cliente realmente era uma pessoa que tinha condição financeira de pagar aquele plano tão melhor que ele estava pedindo para que nós fizéssemos, entendeu? Porque há uma responsabilidade social nisso. A pessoa compra um plano que ela não pode pagar e ela nem tem o intermediário, nem tem o bom, nem o ruim, nem nada. Então, houve uma corrida para a compra de planos de saúde e está ainda havendo uma certa corrida na melhora da cobertura do seguro empresarial, que no caso do tumulto eu me preocupo, porque se chegarmos a ter isso assim, não tem cobertura, mas por enquanto os empresários estão preocupados no quê? A própria a ida e vinda de funcionários até a empresa, e a saída e entrada de mercadoria, o próprio movimento natural da vida urbana e paulistana já traz uma certa segurança para a empresa. E agora todas as ruas, tem ruas aí que é rua só de empresas, né? Que é só empresa, uma do lado da outra. Eu tenho bastante clientes assim nessa área. E as ruas desertas. Então, aumentou um pouquinho aí o roubo e furto de empresas, mas foi pouquinho, e a procura também por essa demanda, e etc. e tal. Então, assim, mais ou menos é esse o panorama da área securitária atual. Eu vou começar, assim, um dia sim, um dia não, me comprometo a toda a informação que chegar das seguradoras, do mundo jurídico, do mundo, assim, dos corretores de seguros, eu ir passando no WhatsApp para vocês, nós nos encontrarmos mais vezes online para ver o rostinho um do outro, é muito agradável, é uma visita online que traz um pouquinho de carinho nesse tempo que a gente está tão distante um do outro, né? Assim, e é tão bom ver o rostinho de todo mundo, parece que a gente está um pouquinho lá na OAB com a doutora Lisandra, ao qual eu deixo o meu abraço, que eu amo demais, doutor Scheffer, o doutor Fante, que nos deu a oportunidade de estarmos todos juntos, ele está nessa correria aí de colocar todo mundo online, essa parte é mais com ele, e, estou aqui, eu vou falar, estou aqui, ele que é um homem que está, eu sei que ele está sempre na correria, né? Ele que me incentivou muito a começar a corrida, depois que eu melhorei de saúde. Então, eu tenho um carinho enorme, muito carinho mesmo por ele. Eu gostaria que a doutora Elisa, que também está no ramo, minha colega 2 vezes, minha amiga 2 vezes, estamos aí junto, que fizesse aí as considerações finais desse ramo, e que a gente possa se encontrar daqui a pouco online de novo. Amei esse encontro online. Também estou gostando bastante. Sobre essas coberturas e todas as outras que estão sendo atingidas pelo Covid, seja por cláusulas excludentes, seja por conta de uma situação inusitada, né, que está tendo muitas coisas assim que aparentemente é surreal, né? Então, um modo assim bem rústico até de falar, né? Eu falo que toda vez que as seguradoras colocam na proposta, nas condições gerais, as coberturas excluídas, né? As excludentes de cobertura, eu olho assim, eu olho pelo lado de corretora e fico brava, poxa vida, não vai dar cobertura para o meu cliente nesse quesito. Mas, por outro lado, eu penso assim, esse aqui eu vou ter um cliente na hora que der sinistro, porque ele vai me contratar como advogada para trabalhar. Porque quanto mais excludentes tiver um contrato, uma condição da apólice, mais nós temos trabalho pela frente. Então, as seguradoras também têm o respaldo de um departamento jurídico pelas costas dela para atuar nessas situações inéditas, né? E, com certeza, também estão sendo orientadas para tomar as devidas cautelas, né? E também baixar a guarda, não levar tanto a ferro e fogo as indenizações, né?
essa semana mesmo, teve um sinistro da parte de fiança locatícia, que você tinha falado, e a Porto Seguro, por condição da apólice, estava excluindo uma multa num determinado quesito, ainda que tinha sido contratado na apólice. E eu comentei com eles, falei, olha, a gente pode discutir isso juridicamente, e eu acho que a seguradora vai perder. Então, eu acho melhor pagar, mesmo que esteja excluído no contrato, porque eu falei assim, é um momento que não está para ficar se discutindo exclusão. Se vocês vão pagar o aluguel que ela tem direito, se vocês vão pagar a conta que estava atrasada, que o inquilino não pagou, e isso, falei, vocês estão pagando todos os acessórios, vocês só não vão pagar a multa? Então, eu falei, vocês vão pagar na justiça e vai pagar caro. Aí, hoje, eu recebi a cartinha que eles estariam fazendo o complemento da indenização. Então, assim... Parabéns, doutora. Não precisou entrar com a parte jurídica, nem judicial. Mas eu digo para vocês, até certo ponto, eu sempre falo, nós vivemos desses detalhes, dessas exclusões de cobertura, das cláusulas contratuais obscuras. Então, fazendo as considerações finais, assim, né, da parte desses sinistros, eu falo assim, tem um lado ruim, lógico, porque eu não queria ser o segurado que estou com uma cobertura excluída, mas, por outro lado, não posso achar tão ruim, eu estou com o meu emprego garantido. É serviço, né? Exatamente. E falar nessa parte de trabalho, tem alguns... Vai vir, os doutores se preparem, fiquem bem atentos aqui sempre no nosso WhatsApp, tudo essa parte que a doutora Elisa falou de exclusões e etc., sempre estarmos nos falando e nos atualizando, porque, infelizmente de um lado, infelizmente de outro, vai vir uma enxurrada de serviços, de trabalhos, de demandas judiciais, da necessidade da atuação dos advogados na área securitária. E isso vai nos trazer recurso nesse momento tão difícil que o recurso está escasso, vai ser uma oportunidade de ganho nessa área. Então, quem estiver habituado com todas as notícias nessa área, as leis, as notícias, tudo que está acontecendo, o que a seguradora acabou pagando, o que ela negou, porque ela negou, etc. e tal, vai sair na frente e vai conseguir manter aí a sua condição financeira. Então, é bastante importante, chamo vocês para isso, vai ter muitos clientes, até que a gente pode até fazer aí uma associação e eu passar os clientes, bastante cliente para vocês, porque vai ter uma avalanche de clientes nessa área, por isso é bom estar bem atualizado. E, para terminarmos, está à disposição 3 apostilas interessantes e atualizadas. Apostila na área de saúde, apostila na área de vida e apostila na área de gerenciamento de riscos, que é uma área que nós vamos falar no próximo encontro, que vai estar muito ligada nessa época também, porque vai haver um novo regerenciamento, digamos assim, né, de riscos nas grandes empresas, o quais algumas eu atuo, já tenho tido a oportunidade, e muitos advogados estão sendo chamados para fazer toda uma consultoria para gerenciar essa área de risco jurídico da empresa. Ok? Ok. Ô, Cíntia, só aproveitar só um minutinho, né, uma lembrança, porque a gente eu particularmente, né, venho da área contábil, fiscal, então só lembrar o pessoal da importância para as pessoas jurídicas e também para as pessoas físicas, né, a reivindicação de uma possibilidade de não pagar, de uma redução, de uma postergação, mediante a comprovação da queda de renda, tá? Então, lá as pessoas jurídicas, as maiores a gente sabe que tem mais controle, são mais organizadas, mas as menores a gente sabe que já vivem numa vida normal, com dificuldade, às vezes, de controles internos. Então, na hora de você dizer que o seu faturamento caiu, que a sua receita caiu, que o seu recebimento caiu, se municie de documentos, né? Tenha seus balancetes, tenha esse material de fácil acesso e de fácil montagem de números e comprovação
porque a dificuldade é fácil pedir, porém é fácil comprovar, é difícil comprovar. Então só esse detalhe. O Sérgio também, amigo de faculdade, fez faculdade comigo, super mega de confiança e super entende dessa área aí fiscal. Dúvidas e desesperos, como eu, corra para o Sérgio. Um grande abraço a todos. Agora vamos ter uma nova... Como é que é, doutor Fante? Agora é do Direito Internacional. Prestigiem a palestra também, aí a reunião, assistam. Um grande beijo para o doutor Fante. Muito obrigada pela oportunidade, pelo carinho de nos reunir nesse momento que está todo mundo tão distante, mas agora eu estou me sentindo juntinho com vocês. Um beijo grande e até a próxima. Até. Um beijo a todos.